Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de março de 2023. E nesse horário nós estudamos essa obra, o Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Então, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Jesus e vamos agradecer, acima de tudo, todas as bênçãos que todos nós temos recebido. Senhor, abençoa-nos, fortalece-nos e nos permita, Pai, prosseguir a nossa caminhada, buscando estudar, buscando conhecer um pouco mais, para que assim possamos realmente servir ao Mestre Jesus nessa seara que é tão grande, mas que tem tão poucos trabalhadores. Que a tua paz, que a tua luz ilumine o nosso caminho para que a gente possa realmente reconhecer a verdade e colocá-la em prática em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ser conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, tem alguém aí que está com o microfone ligado. Deixa eu ver aí. Aí está dando uma ressonância aqui. Acho que... Verinha, você conseguiu agora? Eu acho que ela conseguiu, porque Ela disse que está ouvindo. Ela está ouvindo. Ela me disse aqui, agora eu ouço. o vídeo. Liga o vídeo. É só ligar a câmera agora. É igual ao outro, não tem... Isso. Conseguiu o microfone? Agora fala. Ela não está ouvindo. Escuta. Ativar o microfone, ativa o microfone. Tem um microfonezinho que ele deve estar com traço. Vê se não tem. Está com traço. Tem uma barra aí para você rolar, Verinha. Embaixo. Tem uma barra que você tem. Ela não está encontrando a barra. Ela não encontra a barra. A barra é embaixo, ela tem que. Tira a foto da tela para mim. Tira a foto da tela. Ele manda para mim. E ela vai te dar uma orientação, se você tiver no computador. No seu é mais fácil ainda de entrar. Bem, mas vamos lá. Nós estamos na questão 286, tá? Então, tira a foto aí, Verinha, e manda para a Carmen, que ela explica. A questão 286 está na parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. E é muito interessante esse trecho que nós vamos abordar hoje. Tem umas coisas bastante interessantes. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e os amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Quer dizer, a pessoa morrendo, ela vê logo, encontra a parentada, vamos dizer assim, né? Ela encontra logo todo mundo, os parentes, os amigos que a precederam, que retornaram primeiro para o mundo dos espíritos. E os espíritos respondem: imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, como já dissemos. É-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Então, quando ele diz alige o véu material, ele está falando o seguinte: para que ela se dispa dessa perturbação espiritual. É aquela perturbação espiritual que todo espírito passa quando ele desencarna. Voltando novamente, porque não está aqui, no livro da Dona Ivone Pereira, né? A Dona Ivone Pereira, no livro Memória de um Suicida, ela fala sobre isso. Ela fala sobre esse período que o espírito tem de perturbação espiritual. Um período que vai depender de quê?
no seu grau evolutivo, é claro, né? Se o espírito tem um grau evolutivo mais avançado, esse período de perturbação não vai ser longo, né? Não vai ser longo. Mas, se esse espírito é um espírito ainda muito ligado às questões materiais, esse período de perturbação vai ser mais longo, mais demorado, pode demorar semanas, meses e, como já vimos, até séculos. Percebeu? Então, aí, aqui, ele diz aqui, ó, e quando Kardec pergunta, deixando seus despojos, eu estava querendo ver se eu encontrava aqui o livro da Dona Ivone, mas eu acho que deixei da Casa Espírita. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente. Olha a pergunta de Kardec, olha a palavra que Kardec colocou aqui. Vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam, quer dizer, que retornaram à parte espiritual antes dela. E ele diz, imediatamente, ainda aqui, não é um termo próprio. Como já dissemos, é necessário ao espírito, é necessário algum tempo para que o espírito, para que a alma se reconheça a si mesmo e alige o véu material. Então, esse tempo é variável. Tá? Esse tempo é variável. Até que ela reconheça a si mesma, tá? E retire o véu material. Vai levar o tempo. Porque, de repente, nós, às vezes, chegamos ao plano espírito, nas mesas mediúnicas, encontramos espíritos que nem têm noção que desencarnaram. Um espírito que ainda não tem a consciência de que ele está desencarnado, ele vai reconhecer a si mesmo como uma alma, um ser desencarnado, alguém que deixou o mundo da matéria? Claro que não. Ele está aqui, indo para o trabalho, voltando ao trabalho, reclamando da vida, da vidinha do dia a dia, das suas dificuldades, entendeu? Ele ainda não reconhece o que aconteceu com ele. Então, como é que ele vai ver a mamãe e vovó que já desencarnou há muito tempo? Ele vai tomar um susto. Porque se ele ainda pensa que está encarnado, já pensou se ele vê um espírito que já partiu? O que ele vai pensar? Eu estou vendo a alma do outro mundo, porque eu estou aqui. Então, esse tempo do espírito, que ele reconheça a si mesma, tá? Como alguém que desencarnou, que não tem mais corpo físico, que se encontra na erraticidade, pode demorar. Pode demorar. Por isso que ele diz aqui, é necessário algum tempo, que é aquele tempo da perturbação que todo espírito vivencia depois que desencarna, para que ela se reconheça a si mesmo e alijar, quer dizer, elimine o véu material. Elimine essa matéria grosseira que ainda está com ele. Por isso que muitos vão para a mesa mediúnica para receber o quê? Um choque anímico. Entendeu? Deixa eu pegar um livrinho aqui, rapidinho, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Das reuniões mediúnicas. Aqui, ó. Vou abordar duas coisas. Aí a pessoa diz assim, meu Deus,
Mas se o espírito ainda não tem noção que morreu, por que, quando ele chega na mesa mediúnica, o doutrinador não faz essa revelação? Nesse livro, Reuniões, esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, maior. Reuniões Mediúnicas, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro, no item, deixa eu pegar aqui, só para facilitar para a gente o capítulo que vai tratar disso, item 17, deixa eu ver aqui, espera um instantinho, gente. Item 17, quando vai falar dos padrões de qualidade. Padrões de qualidade, item 17. No item 17 é assim: atendimento aos espíritos sofredores, conduzidos de forma amorosa e segura, contato psicológico através de diálogos respeitosos e objetivos. Aí tem um trecho que diz assim: o doutrinador deve ser muito cauteloso no momento de fazer a revelação quanto à condição em que se encontra o espírito está sendo atendido. Precipitar o conhecimento de sua morte biológica pode causar-lhe um trauma desestruturador da emoção, de consequências desagradáveis, tanto para ele quanto para o médium, que recebe as descargas psíquicas do sofredor. Consideremos alguém que teve morte repentina decorrente de uma crise cardíaca, sem nenhum conhecimento da vida espiritual, acordando no ambulatório médico e sendo atendido por uma pessoa que lhe diz de chofre: você já morreu. Naturalmente, a reação imediata é a de descrença. Como isto ter me acontecido? Eu estou vivo e diz... A mensagem aparece, eu vou no Google Tradutor, entendeu? Deixa eu ativar o mudo aqui da Verinha. Verinha, eu tirei o teu som, tá? Aí ele diz aqui: se o doutrinador persiste na ideia de convencer o espírito, ou melhor, naturalmente a reação imediata é de descrença. Como pode isto ter me acontecido? Eu estou vivo e dizer-me que já morri? Se o doutrinador persiste na ideia de convencer o espírito, poderá desencadear o medo e, em seguida, o pânico patológico, não resultando da revelação nada de positivo para o bem-estar da entidade sofredora. Nesse particular, a função do doutrinador é de efeito preparatório, deixando a cargo dos benfeitores espirituais a escolha do momento adequado para fazer com que o desencarnado tome conhecimento de sua nova realidade. Deixa eu pegar um outro aqui, só para a gente complementar essa fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. É do Divaldo Pereira Franco, também, que ele trabalha sobre isso. Espera um instantinho só. Meu Deus. Dignidade. É o Diretrizes de Segurança. Deixa eu ver se diretrizes de segurança. Ah, tá aqui, o meu era. Não estava achando que o meu é velhinho, 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 muito velhinho. No Diretrizes de Segurança, também do Divaldo Pereira Franco, pelo Raul Teixeira, abordando essa questão desses espíritos, que ainda, né, não se alijaram do véu material, é feita a seguinte pergunta ao Divaldo. Esse livro são de perguntas e respostas. Umas perguntas são feitas ao Divaldo, outras ao José Raul Teixeira. Pergunta ao Divaldo assim: no atendimento a espíritos sofredores,
São esses que ainda não se alijaram do véu material. O doutrinador deve, antes de mais nada, fazer o comunicante conhecer a sua condição espiritual? Aí o Divaldo responde: há que perguntar-se quem de nós está em condições de receber uma notícia, a mais importante da vida, como é a da morte, com a serenidade que seria de se esperar. Não podemos ter a presunção de fazer o que a divindade tem paciência em realizar. Essa questão de esclarecer o espírito no primeiro encontro é um ato de invigilância e, às vezes, de leviandade, porque é muito fácil dizer a alguém que está em perturbação: você já morreu. É muito difícil escutar-se esta frase e recebê-la serenamente. Dizer a alguém que deixou a família na terra e foi colhido numa circunstância trágica que aquilo é a morte, necessita de habilidade e carinho, preparando primeiro o ouvinte, a fim de evitar-lhe choques, ulcerações da alma. Consideramos que a terapêutica moderna, principalmente no capítulo das psicoterapias, objetiva sempre libertar o homem de quaisquer traumas e não lhe criar novas, por que na vida espiritual se deverá usar uma metodologia diferente? A nossa tarefa não é de dizer verdades, mas a de consolar. Porque dizer simplesmente o que o comunicante já desencarnou, os guias também poderiam fazê-lo. Deve-se entrar em contato com a entidade, participar da sua dor, consolá-la. E, na oportunidade que se faça lógica e própria, esclarecer-lhe que já ocorreu o fenômeno da morte, mas somente quando o espírito possa receber a notícia, com a necessária serenidade, a fim de que disso retire o proveito indispensável à sua paz. No contrário, será perturbá-lo, prejudicá-lo gravemente, criando embaraços para os mentores espirituais. Então, quantos espíritos se encontram nessa situação? É o que está aqui na questão 286. É necessário algum tempo para que a alma se reconheça a si mesma e alije, quer dizer, e elimine o véu material, dependendo do nível de apego à matéria desse espírito, ele não tem noção ainda de que ele já está morto. E a gente não pode ser aquele que vai dar notícia de supetão, como nós vimos aqui nessas duas obras do projeto Manuel Filomeno de Miranda e nesse livro aqui, que é ótimo, quem não tem eu recomendo, Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco, pelos filhos do Manuel e por José Ramon Teixeira. Diretrizes de Segurança. Essa é a pergunta 62. Muito necessária, tá? Que a gente está tratando disso, de alijar esse véu material. Outra coisa, que ainda eu trago do livro Reuniões Mediúnicas do projeto Manuel Filomeno de Miranda, o que é, né, essa matéria, como o espírito que chega à mesa mediúnica, e é um dos meios que ele tem para ir eliminando essa energia, né, ainda que o liga muitas coisas materiais, aqui no projeto diz assim: o doutrinador deve ter sempre em mente que a finalidade do fenômeno da psicofonia, em sentido prioritário, é o contato do espírito com o fluido animalizado do médium, para a ocorrência do chamado choque anímico. Allan Kardec utilizou o termo fluido animal porque na ligação perispiritual entre o comunicante e o médium, para que se processe a psicofonia, acontece uma transferência
de elevada carga de energias animalizadas, que são absorvidas pelo desencarnado, produzindo-lhe um choque energético que promove o seu despertamento para uma realidade nova de que ainda não se deu conta. Isso se torna necessário porque, na desencarnação, o ser inteligente leva consigo inúmeras impressões físicas elementais que permanecem no seu campo perispiritual, depois da morte biológica. Daí o conceito doutrinário de que morrer definitivamente é ter consciência e familiaridade com o mundo que passa a habitar. Então, o conceito doutrinário de morte é essa. É você ter consciência e familiaridade com o novo mundo em que você se encontra. Se você não tem consciência que você está na erraticidade e você não tem familiaridade com esse mundo, você não morreu ainda. Por isso ele pergunta aqui, olha o Kardec, deixando os seus despojos mortais, quer dizer, deixando o corpo físico na Terra, após a morte, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, ela vê imediatamente a família e os amigos que morreram antes dela. E ele diz, imediatamente, ainda que não é a palavra correta, não é o termo próprio, né? Para que ela se reconheça, para que ela tenha essa consciência e familiaridade com o mundo espiritual, para que ela se reconheça a si mesma, é necessário que ela alije o véu material. É preciso que ela elimine essas inúmeras impressões físicas e mentais que permanecem no seu campo perispiritual depois da morte biológica. Perceberam? Se ela tiver essas impressões físicas e mentais de uma forma muito forte, ela não vai ter consciência e familiaridade com o mundo que passa a habitar. E aí, ela não vai reconhecer ninguém. Ela não vai conseguir ver ninguém. Olha o André Luiz, quando desencarnou e ficou no umbral, naquela faixa vibratória. Que vamos falar um pouquinho disso também depois, se der tempo. Ele reconhecia alguém? Não. A mãe, a equipe estava sempre ali tentando chegar perto dele, mas ele não reconhecia ninguém. Foi preciso ficar muito tempo ali de sofrimento para ele ir o quê? Eliminando esse véu material. Entenderam? Perceberam como é interessante? Verinha já está conseguindo falar? Está muda ainda. Tá me ouvindo? Minha! Vindo, falei, ê, viva! Ô, Rose, me conte aí, agora eu fiquei na dúvida. Até hoje eu achava que o André Luiz não via as pessoas. Ele não via. Ele não conseguia ver, mas ele via e não reconhecia. É possível isso? Via alguma coisa daquela perturbação que estava à volta dele. Mas ele não via os seus parentes. Ele ainda estava muito ligado. Ele ainda tinha dentro dele muitas dessas impressões físicas e mentais. O que ele via ali era o quê? Muita coisa ali criada pela sua mente também, baseada no que ele acreditava, de inferno, de céu. Lembra que é contado que ele ia à igreja, e assim, pro forma, né? Para fazer aquele negócio. Domingo levava a família à missa, à igreja, como muita gente fazia. Era aquela ideia de céu e inferno. Era aquilo que ele via. Entendeu?
Ele já tinha tomado alguma consciência, mas ele via aquilo. Mas ele estava ainda muito ligado. É o que ele diz aqui, ó. Ele leva consigo o espírito inúmeras impressões físicas e mentais. E mentais. No que você acredita? Entendeu? Criação, impressões físicas e mentais. O que tem na sua mente? É isso que você leva. É isso que você vai criar ali. Entendeu? Aí, conforme você começa a receber o choque anímico, e como ele diz aqui, que o doutrinador tem que ter sempre em mente que a finalidade do fenômeno da psicofonia, em sentido prioritário, é o contato do espírito sofredor, tá? Com o fluido animalizado do médium, para a ocorrência do chamado choque anímico, tá? Então, porque quando há psicofonia, há uma transferência de elevada carga de energias animalizadas do médium, que são absorvidas pelo desencarnado, produzindo-lhe um choque energético, que promove o seu despertamento para uma realidade nova de que ele ainda não se deu conta. Entendeu? É isso aí. São impressões físicas e mentais, não são apenas físicas. Então, e ele não tendo esse despertamento, ele não vai compreender nada do que está acontecendo à volta dele. Não compreender nada. Nada, 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 nada do que aconteceu à volta dele, né? Aí, esclarecido isso, gente, vamos lá na questão 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Do justo de Lázaro, lembra? A do justo, a de Lázaro, também a de irmão. Quem assistiu a última aula das parábolas, né? Desde muito tempo esperado. A do mal, a do rico, como um ser desprezível, como um ser infeliz. Por que isso? Agora, é Deus castigando? Vamos voltar aqui lá no sul das parábolas. Lázaro, quando desencarna, se encontra no seio de Abraão. A sua consciência, a consciência do ser espiritual, onde estão registradas o quê? As leis divinas, lembra? As leis divinas são os anjos. O homem justo, né? Esse vai ficar nos braços de Abraão. E o infeliz, aquele que a sua consciência diz que está devendo, vai para o Hades. Não é? Vai para o Hades. Depois a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Então ele diz, a do justo, bem, vai ficar bem, tá? Vai ser acolhido pelos hábitos espirituais, familiares, amigos. Lembra quando o doutor Vicente desencarnou? A multidão que o esperava para agradecer a ele. Maravilha! Agora, aquele que desencarna numa situação infeliz, e a gente volta do André Luiz. O que é que tinha esperando por ele? O que os anjos, que são as leis divinas, que estão na nossa consciência, disseram que ele merecia. Perceberam? Foi o que disseram que ele merecia. Porque quem nos coloca nessa situação é a nossa consciência.
É a nossa consciência. Onde estão escritas a lei do Senhor? Né? Onde, questão 621 dos Espíritos, fala. Rose, é interessante agora estudando, porque eu me lembro, quando a gente lê, parece que ele é desprezado pelos espíritos. E não é. Ele se sente, ele mesmo é desprezível. Engraçado, né? Como muda a coisa. Criatura sente, se percebe? Sente merecimento. Ele se sente, Então, na questão 621 do Livro dos Espíritos, conhecimento da lei natural, parte terceira, capítulo 1 da lei divina natural. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E são os anjos, né? As leis divinas, são os anjos, estão na nossa consciência. Você, ao desencarnar, está lá. Você, com a sua própria consciência. Ele vai indicar para onde nós vamos. Para o seio de Abraão, né? Para a espiritualidade, ficar. Ou para o Hades. E o Hades você vai criar com a sua consciência, de acordo com aquilo que você conhece, que você acredita. É o Hades. Então, a do justo, e sabe que está cumprindo com as leis divinas, que estão na consciência dele, vai ser bem recebida, ele vai estar lá, numa boa. Agora, do mal, ele não vai se colocar ali. Ele vai se encaminhar onde ele sente que merece estar. Não é ninguém que vai pegar ele pela mão e levar. É igual aquela pessoa que vai num lugar e acha que, e sabe que não é bem-vinda, mas vai. E quando chega, fica bem escondidinho, no canto, ou olhando do canto. Ele sabe que não é bem-vindo ali, mas não sei porque ele resolveu ir. Ele não se sente à vontade, ele fica meio encolhido, sabe? Ele dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar aqui. Entendeu? Olha a questão 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham, e privados também da infinita aventura, qual na Terra um tratante entre seus iguais. Maravilha, mais um companheiro chegou. Não vão estranhar. Por quê? Pela questão da sintonia. E nós vamos falar novamente sobre isso. Vamos voltar um pouquinho, se der tempo, a falar sobre a questão do hálito mental. Lembra que eu já falamos sobre o hálito mental? Não é um estranho no ninho. Não é um estranho no ninho. Então, eles não é uma pedra que caiu do nosso meio. Não é um alienígena. É um igual. É um igual. Está tudo bem. Está tudo bem. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma, a quem são afeiçoados. Também ligado a 286. Né? Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada, se esforçou para vencer as tentações, conseguiu, de certa forma, né? E ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Lembra, olha aqui, ó, dessas energias
e dessas impressões que a gente leva, como está lá no projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Vamos ajudar para tirar essas impressões físicas e mentais. A gente não está falando aqui daquele espírito sofredor, super sofredor, não. A gente está falando do normal, né? Porque mesmo aqueles que estão se esforçando, mas que ainda estão espírito imperfeito, ele vai levar impressão física e mental. Mas nada que o torne aquele espírito que realmente muito sofredor. Né? Nós ainda somos sofredores, mas estamos entre os sofredores num patamar um pouquinho melhor do que aquele que está matando, injuriando, estuprando, esquartejando, assassinando. Né? Tem espíritos sofredores de vários níveis. Então, eles vão ajudar a esses companheiros a se desprender dos liames corporais. Talvez o companheiro nem precise visitar uma reunião mediúnica. De repente, só para vir trazer uma palavra de incentivo, um consolo, entendeu? Ele recebe o choque anímico, mas não para, né, receber aquele esclarecimento. Ele vem para dar conta das novidades, dizer que ele está bem, como eu já recebi lá na Casa Espírita. Ele recebe choque anímico? Recebe. Mas ele está chegando numa outra situação. É diferente daquele que chega totalmente alienado. Ele sabe onde está, né? Ele sabe que está. Continua. Eu estou sendo atendido aqui na Casa Espírita, participando dos estudos, não é assim que os companheiros que eram da casa chegavam e diziam? Eu estou aqui na casa, eu estou na Casa Espírita, consciente que tinha desencarnado, contava que estava bem, se desencarnou com uma doença, dizia assim, eu ainda estou tratando, né, tratando da doença, porque ficaram, às vezes, questões perispirituais. Eu estou recebendo tratamento por causa da doença ainda, mas eu estou bem, estou recebendo muita ajuda, já estou no estudo. Outros diziam que já estavam trabalhando, diziam uma coisa. Então, esse está recebendo ajuda. Né? Agora, ele diz, é uma graça concedida aos bons espíritos, os lhe virem ao encontro, os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado, aquele que está em estado muito grave, permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Poderíamos dizer assim, não punição, mas a lei de causa e efeito, né, gente? Seria a lei de causa e efeito. Né? Então, porque quando a pessoa fala, aqui é colocada a palavra punição, mas a gente sabe que não tem punição nesse sentido, né? Ser feita, cada um segundo suas obras. Então, ele que está se esforçando, que está correndo atrás do prejuízo, esse vai ter uma boa chegada, talvez fique lá algum tempo de molho, né? Um pouquinho de repouso, recebendo tratamento. Então, ele já tendo aquela consciência, né? Ele vai para o trabalho, ele vai para o tratamento, ele vai fazer alguma coisa de útil, ele pode chegar, vir dar uma notícia, trazer o esclarecimento, avisar para o pessoal que ele está bem. E eu acho que ele vai ter um choque anímico que vai completar o tratamento. Mas aquele que chega numa cidade, numa situação muito comprometida, esse não vai ter essa condição. Ele vai ter que ficar isolado, ele vai ter que ficar em tratamento, o suicida, né? Como nós estudamos no livro Memória Suicida, um tratamento que às vezes vai durar muito tempo. E
vai ficar dependendo de onde ele vai ficar internado, quem é que vai estar lá junto com ele? Outros nas mesmas condições que ele. Nós não vimos com os suicidas que eram assim? Aquele grupo de espíritos que tinham o mesmo problema, não ficaram internados juntos para tratamento e ficaram longo tempo lá, né? Alguns conseguiram logo em termos, falar isso logo em termos, né? E depois de alguns anos, já avançar um pouquinho. Outros que chegaram juntos com esse grupo que avançou, ficaram presos ainda numa situação difícil. Né? Vamos dizer assim, de 10 que foram recolhidos junto com Camilo, e a história é contada baseada no Camilo, né? Vamos dizer que uns 4 não avançaram, ficaram numa situação ainda muito complicada. Enquanto Camilo e outros, depois de alguns anos, conseguiram melhorar, né? Até realizar já algum trabalho, outros ficaram praticamente na mesma situação que ainda se encontravam quando lá chegaram. Porque eram espíritos com mais dificuldade. Aí entrava a questão da rebeldia, da revolta, né? Que tudo isso vai atrapalhar o tratamento daquele espírito. E a espiritualidade, né? Compreende e deixa o companheiro ali receber o atendimento que necessita, o tratamento que necessita. Vamos à questão 290. Agora, não é punição, aqui está, é uma punição. Essa palavra não está bem adequada, não. Porque punição a gente sabe que não é. Eu vou dizer assim, é um processo educativo. É um processo educativo. Eu falei educativo. Educativo. É um processo corretivo. Educativo. E é educativo, né? Porque uma hora o espírito vai despertar. 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Na mesma questão essa. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Aqui está a chave. A chave é essa. Depende da elevação, da pulseirinha, né, Belinha? Depende da elevação deles e do caminho que seguem, né? Do caminho que seguem, procurando progredir. Se não procurar progredir, não vai encontrar vovó, vovô, papai, mamãe e está procurando progredir. Vai ficar para trás. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Tem 2 irmãos na escola do 4º ano. Um, ao final do ano, é aprovado. Vamos dizer assim, é a palavrinha aí que a gente usa. Como é que dá? Promovido. Os 2 são no 4º ano. No final do ano letivo, um foi promovido ao 5º ano. O outro não foi promovido, ficou no 4º ano. Os dois vão poder ficar juntos? Não. De jeito nenhum. Um foi promovido ao 5º ano. O outro repetiu o 4º ano. Vão ficar separados. Se esse que foi promovido ao 5º continuar progredindo, vai ser promovido ao 6º. E aquele que ficou no 4º, se ele não fizer por onde, vai continuar no 4º. A distância entre eles vai aumentar. Se antes era de um ano só, vai passar para 2. Um está no 4º e outro está no 6º. Mas chega um momento que os 2 estão no 4º. No 4º ano. Aí ele diz aqui, né? Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, né? Se não quando puderem, olha aí, se não quando puderem caminhar lado a lado. Quando se houverem igualado na perfeição, acresce que a privação de ver os parentes e amigos
É, às vezes, uma punição. Lá vem a palavra punição de novo. Não é punição. Não, Isso é não é simples, né? Não é punição. correção. Vamos dizer assim, a realidade é essa. Você está no 4º ano, seu irmão está no 6º. Você não progrediu, ele progrediu. Mas não é punição. Não é, porque senão a palavra punição vai puxar a gente para o castigo. Não tem castigo. Não tem castigo. É a verdade, é a realidade. Né? E a gente não pode fugir da verdade. A verdade é essa. Cada um está num lugar, como diz Joana de Anjos, onde seus pés lhe levaram. É isso aí. Cada um está onde seus pés se levaram. O livre arbítrio. É Fala, mesmo. A punição também deixa o espírito na condição de coitadinho, né? ele começa assim, Depende. É né? diferente. O educativo já é outro nível, né? Punição, o cara fica aquela assim, se é punição, então deixa para lá. Agora, quando fala em educação, o cara, ih, meu Deus do céu. Aí o cara coça a cabeça e pensa, ai, não tem jeito, não, não. Você só sai daí. Porque tem gente que é aquela famosa criança que dizia assim, lá, eu me lembro muito que tinha isso, fazia alguma coisa errada. Aí a mãe, você vai ficar de castigo. Odeio castigo. Eu gosto quando minha mãe me bate. Por quê? Ela bate, eu apanho, daqui a pouco ela vem, ai, tadinho do meu filho. Está tudo resolvido. Aí quando a mãe diz assim, uma semana sem ver televisão, meu Deus, processo educativo. Punição. Levanta chinelada, estou eu na área de novo daqui a pouco. Aí a mãe diz, uma semana sem ver televisão. Se repetir o fato, é um mês. Aí você já fica. Um mês sem televisão. Opa, Mas no nosso tempo, né, hoje? Um mês sem celular e... Entendeu? Aí o cara vai... computador, celular. Porque ficar uma semana, para algumas crianças, uma semana sem celular é morte. Já pensou um mês sem celular? Agora, se minha mãe me dá os tabefes, daqui a pouco estou eu aprontando de novo. E uma semana sem celular, Faz refletir, né? entendeu? Aí o cara já pensa, não, não, não. Ela vai pegar. Faz com que reflete. Mãe descobre tudo. Sabe tudo, descobre tudo. E você olha para a cara dela e diz, não, mãe, não foi eu. Ela vai dizer, você está de castigo, que foi você mesmo, eu sei que foi você. Ela também descobre pela cara da gente, né? Então o sujeito sabe. O filho sabe. Minha mãe vai descobrir, minha mãe vai descobrir. E ele se prende, né? Então, é isso, né? Não é punição. A palavra punição, para mim, não está bem. Pode ser que eu esteja errado, mas para mim a palavra punição não funciona bem, porque entra com castigo. E a gente sabe que não existe o castigo. Então, aqui, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. 291, pergunta de Kardec. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles, que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos aos outros, quando carentes de corpo material, quer dizer, desencarnados, por que, então, esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões? Ele quer saber o seguinte, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que exista entre os espíritos, votam-se os espíritos
recíprocas, afeições particulares, além daquela simpatia entre os espíritos, tem afeições particulares, mais intensas entre alguns espíritos, e eles dizem, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Quando ele diz, quando carentes de corpo material, quer dizer, quando desencarnados, esse laço, então, não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Quando o espírito é um espírito mais elevado, tá? Existe afeições entre os espíritos, né? Os espíritos são simpáticos uns aos outros. Muito mais até, essa afeição é muito mais profunda que aquilo. Existe entre esses espíritos, no aspecto geral, com quem você tem afeição, tem um ou outro que você tem uma simpatia maior, como aqui. Então, nós temos um grupo grande de amigos. Temos afeições por vários deles. Mas tem alguns que a gente tem uma afeição maior, não é assim? Que a gente tem uma afeição maior, que a gente considera irmão, né? Mesmo não sendo irmão biológico, a gente considera irmão, parceiro, aquele com quem a gente pode contar. Entre os espíritos também tem essas afeições, essas simpatias mais profundas, tá? Por que isso do plano espiritual com os espíritos que já se elevaram um pouquinho mais? Porque esses espíritos não se acham mais expostos às paixões corporais, à atração física, porque aqui na Terra tem muito isso assim. Eu estou apaixonada, né? Você conheceu alguém, homem ou mulher, né? E bateu aquela paixão, a paixão à primeira vista. Normalmente, essa paixão relâmpago já fez muito estrago na vida de muita gente, né? Aquela paixão relâmpago, eu não consigo viver sem ela, sem ele, né? Ele é tudo para mim, ele é tudo para mim, é a tal da atração física. Aí aquela paixão, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem ela, aquela loucura, a paixão torna a criatura cega, você não vê os problemas que a criatura tem. Você não percebe as diferenças imensas que existem. O abismo que existe entre o outro desaparece. Fica assim, ó. Parece até a Pangeia. O mundo, quando era Pangeia, todos os continentes juntos, né? Tudo juntinho. Depois de algum tempo, você olha, agora tem quantos continentes? Por que a América está tão distante da África e da Europa? Quando eu olhei antes, era tudo tão... Não tinha diferença. Agora a América está aqui, a África está tão distante, tem um oceano entre nós. Um tempo, quando a paixão vai desaparecendo, né? Aí você começa a ver a verdade, né? Então, eu quero dizer aqui, esses irmãos que já estão num grau mais evoluído, né? Porque olha o que o Kardec fala, a pergunta dele, além da simpatia geral, oriunda da semelhança entre eles, voltam-se os espíritos recíprocas, afeições particulares. Então, esses espíritos que já avançaram um pouco mais, eles não se acham expostos às vicissitudes, às paixões, tá? As paixões. Então, não tem mais, eles realmente se gostam pela semelhança, né? Pela identidade, de gostos,
pelas preferências. Isso não quer dizer que haja metades eternas, mas amizade verdadeira, tá? Existe uma amizade verdadeira entre esses espíritos. A simpatia no mundo espiritual é mais profunda que no mundo material. Porque muitas pessoas aqui na Terra confundem a paixão com o amor. E lá no plano espiritual, não há essa confusão. Não há essa confusão de paixão, a não ser, entre aspas, por espíritos muito desequilibrados. Mas não é o caso aqui da questão 291, nós não estamos falando de espíritos desequilibrados, nós estamos falando de, olha o título, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Então, nós estamos falando da simpatia entre os espíritos que já alcançaram um grau avançado no seu padrão evolutivo. Tá? Então, no plano espiritual, eles têm, sim, pelos outros, simpatias. E por alguns, como ele mesmo diz aqui, por alguns, até um pouquinho maior. Tanto que ele diz, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando estão desencarnados. O laço é mais forte, o laço de simpatia, que prende o espírito um ao outro, porque eles não são mais dominados pelas paixões. Vamos dar uma olhadinha, antes da gente encerrar, na questão 908 do Livro dos Espíritos. 908, falando das paixões. Está lá no parte 3ª, capítulo 12 da perfeição moral. 908. Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas? Eu já falamos sobre paixão boa, né? É aquela que você tem o prazer quando está fazendo alguma coisa com muito carinho, só diz, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Você está fazendo um trabalho para ajudar o outro, né? Que as paixões devem ser boas para se tornarem mais. As paixões são como um corcel desses cavalos de raça, né? Que só tem utilidade quando governado. Lindo, um cavalo de raça maravilhoso. Mas se ele é selvagem, ele pode ser perigoso, não pode? Pode ser perigoso. E que se torna perigoso desde que passe a governar. Sobe alguém num cavalo desse, e é um cavalo selvagem, e que não tenha controle sobre ele, ele pode matar a pessoa. Ele vai sair disparado, a pessoa não sabe controlar um cavalo, vai cair do cavalo e pode até morrer. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, quando você entra num relacionamento desses, de arrebentar a boca do balão, dessa paixão desenfreada, dessa loucura, se você se perde dentro desse relacionamento, você vai sair machucado ou machucada. Ou pode machucar outro. Já não vimos isso acontecer? Situações que, às vezes, vão durar anos, essa loucura, essa paixão. E depois de um certo tempo, gente, a pessoa saiu machucada, saiu ferida, desgastada, porque aquilo se tornou o quê? Um relacionamento doentio. Um obsidiando o outro, um vampirizando o outro, um tornando o outro doente.
quando não termina em desastre, ou coisa pior, ou morte, né? Então, o espírito mais elevado, ele não está mais preso a essas paixões. Então, a amizade dele, no plano espiritual, é muito mais forte entre os espíritos. É uma amizade verdadeira, é uma simpatia verdadeira. E ele pode ter, por um ou outro espírito, uma amizade mais profunda, que é a questão da simpatia. Poxa, esse espírito aqui tem os mesmos interesses que eu, né? Ele gosta das mesmas coisas que eu gosto muito de filosofia, ele também. O outro já gosta mais de ciência. Então, a nossa afinidade não vai ser tanta, né? Eu vou ter mais afinidade com aquele. É igual aqui. Mas tudo uma coisa muito boa. Então, como ele diz, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço de simpatia que prende os desencarnados, porque eles não, esses que já avançaram, porque eles não estão mais presos às paixões, que muitos de nós aqui ainda estamos presos, né? Vários tipos de paixões. Então, nós vamos parar aqui. Próxima aula vai ser dia 20. No dia 20, nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, as antipatias, né? Porque o título do trabalho é Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. E ele está falando de antipatia entre os espíritos aqui, desencarnados, tá? Nós estamos falando sobre os desencarnados, porque nós começamos a falar, lembra, das relações além-túmulo, as relações do além-túmulo. Então, aqui, nós estamos falando das relações de simpatia e de simpatia e antipatia entre os espíritos, entre os desencarnados. Aí a pessoa vai dizer assim, tem relação de antipatia entre os desencarnados? Claro que tem. E sobra para a gente, não sobra? Sobra para a gente também. Porque tem relação de antipatia entre os desencarnados e tem relação de antipatia entre desencarnado e encarnado. Ué, como? Que relação de antipatia entre desencarnado e encarnado? Por que existe obsessão? É porque eu sou muito amada? Ele resolveu me obsidiar porque ele me ama demais? Estão falando dessa obsessão, né, doentia aí, a que faz mal. É sobre essa, que envolve vingança, ódio. Então, existe. E nós vamos falar também, na próxima aula, também sobre a ressonância vibratória. Eu vou dar uma pesquisadinha aí, que vai envolver muito essa questão, quando a gente falar sobre antipatias. Antipatias, né? No mundo espiritual. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, envolvendo a questão 292. Olha a pergunta. Alimenta o ódio entre seus espíritos? Fácil de responder, né? Fácil de responder. Então, meus irmãos, nós vamos dar uma parada aqui, né? Tomar um cafezinho, descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente retorna para o estudo da dona Ivone do Amaral Pereira, do livro Devação do Invisível. Tá bom? Vamos dar para... Denise, faz a nossa prece aí de agradecimento, por favor. Pai amado, gratos estamos mais uma vez de aqui nos reunirmos junto aos nossos irmãos
para estudarmos, para refletirmos, para colocarmos em dia as nossas questões, que a gente precisa olhar com mais atenção, precisa apreender mais o conceito para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, utilizando essas lindas lições para o nosso aprimoramento moral, espiritual. Assim, Senhor, podendo galgar mais um degrau na nossa evolução. Muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que nos trazem tantos esclarecimentos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir os olhos todas as manhãs e de coração aberto, saudar um novo dia de novas oportunidades. Abençoe a todos nós, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E, reitero aqui o convite. Esse livro, Reuniões Mediúnicas, Projeto Manuel Filomeno de Miranda e Diretrizes de Segurança, de Valdo Pereira Franco e José Raul Teixeira, muito importante que o médium leia. São fininhos, mas tem muita coisa importante, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna.